Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Deu até uma travada aqui, né, Diego? Mas faz parte. Começo, né? de ano. É isso aí. Tá pegando no tranco. É isso, show de bola. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Eu sou Diego Rangel, investidor Profad. É isso aí. Tô aqui hoje com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. E aí, Renanzão? Investidor Profad também, pô. Também. E aí, Diegão? Beleza? Bora. Vamos com tudo? Vamos que vamos. 2023 promete. E agora a gente vai trazer muita novidade pra galera aqui no Profadcast. E vamos, quem quer investir, ter a vida que merece, tá no lugar certo, não é isso? É Quem isso investir aí. em 2023 tem que assistir esse podcast, né? É isso aí. A gente já começa com um tema bem polêmico nesse início de ano. Por quê? Ações da Petrobras Ih, rapaz. ultimamente caíram. E agora, oportunidade ou risco? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E aí, Renan, o que você acha? Oportunidade ou risco? Posso não... Não opinar? Prefiro não opinar. Não pode. E Petrobras, né, tem toda uma questão também política envolvida, então... realmente quem opina é o cara de posicionamento, é o cara que sabe do assunto, então... Massa. Por isso que a gente trouxe pro Renan, porque não dá pra escutar qualquer pessoa por aí, né? E muita gente tem mandado, né, no nosso direct lá, dúvidas sobre a Petrobras, que é uma das empresas mais conhecidas, né, da Bolsa Brasileira, e perguntando, compra, não compra, é um bom momento, não é? E aí, a gente vai trabalhar aqui duas linhas, né? Eu vou voltar até o meu lado engenheiro, que trabalhei muito na área de petróleo e gás e tal, então a gente vai precisar saber um pouquinho de algumas coisas sobre isso da Petrobras. E o outro viés ali de governança corporativa e tal, que influencia demais uma empresa estatal. A empresa estatal é uma empresa que o seu sócio majoritário é o governo. Então isso daí tem alguns pontos que a gente vai precisar dar uma analisada aqui hoje. Mas vamos pra cima que hoje promete. Show de bola, Renan. E pra gente começar, Renan, as ações da Petrobras, elas são mais conhecidas pela sigla PETR3 e PETR4. Pra gente começar, explica pro pessoal que tá assistindo em casa o que é isso e quais são essas diferenças. Massa. Final 3 são ações ordinárias. O que são ações ordinárias? É que tem preferência no voto. Ou seja, a pessoa que quiser comprar para ir lá na assembleia, igual a assembleia de condomínio, sabe? Condomínio de prédio. Tem lá as Sim. assembleias onde vai discutir lá os principais acionistas e você tem direito a voto. Tipo de mudança de alguma coisa ou investimento em algum lugar, outra coisa. Só que, para nós, pequenos investidores, né? Eu falo nós porque grandes investidores são grandes fundos, né? Um Barsi da vida que tem milhões e milhões, Sim. né? Investido numa única ação. Basicamente, para esses fundos grandes, que tem muito dinheiro lá, vale a pena, né, ter um poder de votação para não andar pro lado que ele não quer o dinheiro dele. Mas para pequenos investidores, não faz muito sentido. Por quê? Você pode até ir numa assembleia, mas você vai chegar, voto vencido, não tem muito, sabe? Você não tem muito poder. O seu voto, ele é proporcional à quantidade de ações que você tem, então Com ele tem certeza. pouco peso, né? Exato. Então, assim... Você pode votar, mas seu voto tem pouco peso, é isso? Só que, cara, não faz sentido para quem é pequeno investidor, tá? Ter por esse motivo. Mas o motivo das ordinárias são essas. Já o final 4 são as preferenciais, ações preferenciais. Essas ações, elas têm preferência na distribuição dos lucros. Então, quando uma empresa tem lá ações ordinárias, final 3, e ações preferenciais, final 4, elas dão preferência para distribuir os lucros para quem tem final 4. Mesmo que algumas empresas façam parecidos e tal, mas sempre a 4 tende a receber mais de dividendos. Então, como eu foco muito em dividendo, em renda com investimento para crescimento de patrimônio e renda mensal, eu sempre busco trazer empresas para o meu portfólio que sejam ações preferenciais, porque eu quero ter preferência para receber os dividendos. Então, basicamente, essa é a diferença. Para qualquer empresa, não só a Petrobras, quando você vê final 3 são ordinários, que você vai ter direito a voto. E final 4 tem preferência na distribuição dos lucros. Massa, show de bola. Então, se eu quiser focar em dividendos, final 4, isso para qualquer ação, certo? Exato, né? A maioria das ações. Tem empresas que, tanto a 3 quanto a 4, pagam a mesma coisa, mas a maioria, as 4 vão sempre pagar mais. Renan, e pro cara que não sabia dessa informação e comprou um monte final 3, comprou ações final 3, ele pode trocar? Ele pode, não queria 3, eu errei. Ou qual que é o caminho para esse cara, já que ele quer receber dividendos, o que ele deveria fazer? Na verdade não tem certo nem errado, né? Vou até abrir aqui para ver os dados corretos do dividend yield da ordinária, que é final 3, ó. Por exemplo, o dividend yield é um indicador que mostra quanto do teu capital que está lá você vai ter recebido de lucro, só de distribuição de lucro. Então,
O final 3, que é PETR3, que são as ordinárias, ela pagou 65,55% de dividend yield nos últimos 12 meses. Tá? Enquanto que a PETR4 pagou 75,19%. Então daí você vê a diferença. Entendi. Ainda assim pagou bem, só que aqui pagou mais. Então se o foco da pessoa que comprou 3 está satisfeito com os dividendos da Petrobras, mas ela quer mais, foco sempre em 4. Então vê ali se o teu preço médio está com lucro, eu venderia para comprar PETR4. Tá? Mas se a pessoa, não, já tá bom, tá tranquilo, então nem tem foco em dividendos. Ou tem gente que compra por outros motivos também e tá tudo bem, tá? Essas duas ações estão disponíveis para qualquer pessoa. Tá, e os preços delas são diferentes? O Então, preço da ação? nesse momento que a gente está gravando esse podcast, eles são sempre diferentes, o preço, mas não muito, tá? Por exemplo, a PETR4 tá R$22,26. R$22,26 você compra uma ação. Isso. Já a preferencial voto tá 25,58. Ou seja, R$25,58. Então um pouquinho mais caro, praticamente ali uns R$3. E se você tá assistindo esse podcast em 2025, esses preços podem estar diferentes, Com né? certeza. Na verdade, quando vocês estiverem ouvindo ou assistindo, já vai estar diferente. Já vai porque a gente tá, né? tá fazendo a gravação. Então, no dia seguinte, ou a gente tá gravando aqui, ó, o mercado já tá aberto, então já tá variando. Mas no dia seguinte, amanhã vai estar diferente. Quando fechar o dia de hoje vai estar diferente. Né? Então, por quê? A Bolsa de Valores, renda variável, ela sobe e desce. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né? O grande objetivo desse podcast, até pra galera entender, não é a gente falar pra pessoa compra ou não compra a Petrobras. E sim, no conceito didático de como que a gente analisa uma empresa. E a gente trouxe a Petrobras hoje. Exato, show de bola. E analisando os indicadores, Renan, financeiro dela. Eu tô olhando aqui e ela tem um ativo de 947 bilhões. Ela tem uma dívida líquida de 256 bilhões e um patrimônio líquido de 372 bilhões. Esses são dados importantes, né, pra gente olhar e avaliar, certo? Como é que você avaliaria esses 3 números dela? Massa. Então, são números importantes para a gente olhar dados de balanço patrimonial, né, basicamente. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar uma ação é ver se ela é uma empresa próspera ou não. Né? Se ela está dando lucro, se está com uma dívida muito maior que não é controlada. Isso são pontos importantes que, a partir daqui, você continua a análise ou para. Né? Tem muita empresa que aqui a gente já fala, cara, não faz sentido. A empresa está toda cheia de dívida, a dívida está muito maior do que o ativo, a disponibilidade, o patrimônio líquido. Como é que a conta fecha? Não fecha, né? Fecha. Mas vamos lá. Basicamente, quando a gente fala de ativos, são todos aqueles bens e os direitos a receberem. Ou seja, são valores que eles têm lá de bens ou alguma coisa que eles vão receber. Então, isso daí são os ativos. Então, a Petrobras está com 947 bi, né? 947,5 É muito ativo, bilhões de ativo. Se a gente for continuar essa análise, a gente pode olhar ali a disponibilidade. O que são as disponibilidades? São aquelas contas que representam dinheiro, basicamente. Então, aquilo que ela tem para receber, sabe? Tipo, contas a receber, coisas nesse sentido. É basicamente dinheiro que pode entrar ou até mesmo o caixa da empresa. Isso faz parte também. E aí tá na casa dos 36 bi. Bilhões. Então ela tem bastante dinheiro, seja em caixa ou a receber, né? Exato. Interessante. E aí tem a parte de ativo circulante, que são os bens e direitos, né, que basicamente você pode transformar em dinheiro no curto prazo. Vamos pensar assim, isso aqui eu posso vender, tenho um carro, posso vender a frota de carro que eu tenho, os caminhões da Petrobras e transformar isso em dinheiro rápido. Pode. Né? Se ela vender, ela consegue trazer um dinheiro. E aqui a gente tem 157 bi também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem muito zero, velho. 1 milhão, bi. Isso. 159,3 bi. 159. Então, 159 bilhões que ela pode transformar em dinheiro rápido para gerar caixa, por exemplo, se ela achar que faz sentido. Então, esses números são importantes para isso. Depois a gente vai ver as dívidas, né? A gente fala lá de uma dívida bruta, que é a soma de todas as dívidas que ela tem de curto, médio e longo prazo, tá? Incluindo os debêntures, quando eles emitem ali debêntures que são dívidas, né, que eles vão pagando depois. Aí eles têm ali 293 bilhões de dívida bruta, tá? Quando a gente olha para esse número, 293 bi de dívida bruta... Até assusta assim, né? Caraca, de dívida, 293, Renan? Exato. E aí, se a gente olhar ali, a dívida líquida tá em 256 bi também, 256,7 bi. Olha que interessante, né? Parece coisa pra caramba. Mas se a gente parar pra pensar, se a gente voltar lá pro ativo circulante, que é o que eu posso transformar em dinheiro rápido, 159 bi. Mais a disponibilidade, que são aquelas contas que representam bens numerados, ou seja, já dinheiro de caixa, Sim. tem 36 bi.
e mais os ativos que a gente tem, que são todos os bens, 957 bi, cara, essa dívida é muito pequena. Ah, faz sentido, porque se eu for somar isso tudo que eu tenho de mais, né? Tanto meus ativos quanto o que eu tenho de disponibilidade e o que eu posso transformar em dinheiro rápido, passa da casa, acho que dos trilhões aqui. Passa do trilhão, né? Então, assim, tá super confortável essa dívida. Porque Toda na empresa realidade, tem, né, Renan? isso. Toda empresa tem uma dívida. É diferente da pessoa física que, eu tenho dívida, parece que ela tá toda quebrada, E tá tá passando no fome. Ela fala, negativo. tô endividado. Cara, quer comida? Né? Vai lá em casa, pega um prato de comida. Não, cara, tá tudo bem. Eu fiz uma dívida controlada para um investimento, algo do tipo, né? Para crescimento. Então é isso que as empresas fazem. Dívida é eu pegar dinheiro emprestado do banco e tal, que é uma taxa de juros pequena, uma vez que a lucratividade da empresa é maior do que a dívida que ela paga para o banco. Então, as empresas, isso é normal, né? Fazer esse tipo de dívida. E eu prefiro ter uma empresa com 1 trilhão de ativo, de patrimônio e com essa dívida, do que uma empresa sem dívida nenhuma, mas sem patrimônio nenhum. Exato. Né? Então, Exato. Então, aqui, olhando para essa parte, a gente finaliza ali com o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido basicamente representa ali os valores que os sócios têm, né? Então, se você pegar os sócios, os acionistas, é literalmente vamos dizer assim, a riqueza dos sócios, quando você olha para o patrimônio líquido. E aí você olha lá, tem 372 bi. Caraca, é muito dinheiro. Só de patrimônio líquido tu já paga a dívida, se for o caso. Então, olhando para o balanço patrimonial de uma maneira bem superficial, claro, a gente não vai entrar aqui em contabilidade, coisa desse tipo, é para uma pessoa comum, que só quer entender um pouco mais para aprender a investir, tá super boa. Assim, olhando pro lado de balanço patrimonial, a Petrobras tá linda. Assim, tá muito bom. Assim. Legal. Show. Massa, Renan. Então, para esses dados assim, a gente continua a nossa análise. Olhando agora pro DRE, né? Que se chama DRE. Demonstrativo de resultados. DRE é carioca, né? Tem acento. DRE é carioca. Eu tinha que falar DRE. Corrigir aqui, mas é DRE. Demonstrativo de resultado. Eu vejo aqui que tem uma receita líquida de 612 bilhões e um lucro líquido de 176 bilhões. Como é que você faz uma leitura desses números? Eles estão bons nesse caso? Massa, vamos lá. Então, primeiro, para a gente entender o que são receitas líquidas. Receita líquida é a soma de todas as vendas da empresa. Tá? Então, tudo que você vende ali no período é receita. Tá entrando dinheiro, né? Para ali, né? No período de deduções e devoluções. Então, entrou dinheiro, já passou prazo e tal, aquilo dali. Então, eles faturaram ali, a gente costuma dizer, né? Receita líquida, 616 616. Eu falei 612, mas é isso aí. 616 bi. 616,8 bilhões nos últimos 12 meses. Nos últimos 3 meses, essa receita líquida foi de 170 bilhões. Caraca. Cara, Só imagina. nos últimos 3 meses, né? É muito dinheiro entrando, né? É petróleo, né? Então, mas, enfim. Isso aqui é a receita líquida. Então, os números, cara, tão lindos, tá? Que empresa hoje, né? São pouquíssimas empresas da Bolsa que tá tendo uma receita de bi. Pra você ter uma ideia. E um lucro líquido, né? O lucro líquido, ele é o quê, Renan? A diferença de receita líquida para lucro líquido? Então, basicamente é a soma das vendas após a dedução de todas as despesas. Então, peguei... o lucro líquido, basicamente, é aquilo que vai botar dinheiro É o que tá no bolso, né? do bolso do Entendi. sócio. Então, todas as despesas operacionais, administrativas, Já pagou imposto, tudo? tal. Sobrou. Aqui, ó. Sobrou. esse é o lucro. Caraca. Aqui É a tu última linha ali. pode fazer igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro, jogar aviãozinho, ou distribuir com os acionistas, né? Que essa é a Que é ideia. a parte importante pra gente, né? Que é investidor, né? Exato. Ou até mesmo, né? É dificilmente você distribui tudo em uma única vez, que isso a gente chama de payout, né? Que é o quanto que é distribuído entre os acionistas do lucro. Então, quando a gente fala, teve um payout de 100%, quer dizer que pegou esses 176 bi e distribuiu tudo entre os acionistas. Não ficou nada em caixa. Quando que as empresas fazem isso? Quando elas estão com caixa bem legal, Bem legal, bem ou tranquilo. passou algum tempo sem distribuir, aí eles vão lá e jogam isso. Tanto é que a gente, quando vai fazer uma análise, eu não gosto de empresas que vêm com uma frequência tendo um payout acima de 100%. Por quê? Imagina que a gente lucrou 176 bi. Aí no ano é distribuído 180 bilhões de lucro. Ou seja, essa diferença está tirando da onde? Do caixa da empresa. Entendi. Não é do lucro, pelo menos daquele período não é. E aí, beleza. Num momento ou outro, que às vezes não distribuiu, tá legal. Mas digamos que no outro, a mesma coisa. No outro, a mesma coisa. Muita empresa faz isso para atrair investidores apertadores de botão. Por quê? Cara, é muito fácil você olhar e ver quando
sai na notícia, vai pagar dividendos, vai pagar não sei quanto. A Petrobras foi uma dessas esse ano. Muita gente comprando de orelhada sem saber nem se estava bom ou não, porque ela pagou o maior dividendos da história. Ela foi, se eu não me engano, ela foi a referência em pagamento de dividendos da história da Bolsa. Então, assim, tanto é que, pô, Pagou na casa dos R$3 aí por cada ação. Se você for ver, ó, ela pagou 75%. Se você tivesse 100 mil reais, tu receberia só de lucro, não é o sobe e desce das ações. 75 mil reais. Caraca, só de lucro. Só de lucro, né? Muita Distribuído. Independente se a ação subiu ou desceu. Então é muito dinheiro, entendeu? É muito dinheiro. Não é comum, né? Não é comum. Inclusive, né? Muitas pessoas acreditam que isso não vai continuar, né? Mas, enfim. Mas, olhando para os números aqui, cara, tá lindo de se ver, né? Porque tá bem interessante. E a gente deixou de falar aqui de um indicador também, que a gente vê no DRE, que é muito importante. Além de vários outros, né? A gente está trazendo aqui alguns bem principais, que é o EBIT, né? O EBIT, né, na tradução ali do inglês, é o Earn Before Interest and Tax. Olha, agora do português. Soltou. É o lucro antes dos impostos e juros, basicamente. Então, assim, Entendi. você pega lá a receita, tira os impostos, os juros, e aquilo dali é o EBIT que a gente costuma dizer. Por quê? Ali é o que entra sem a gente olhar pro... o que eu tenho de manutenção, o que eu tenho de custos administrativos. Então, ali é o que dá clareza pro negócio, se o negócio tá fazendo sentido. Né? O EBIT. Entendi. O EBIT interessante. Então, ele teve o EBIT aqui de 285 bilhões. Então, Nada você pode mal. ver que, ó, dos 285 bi para 176, essa diferença são as outras despesas, tirando o imposto Quase e taxa. 100, né? São quase 100 bi. 100. Para manter uma estrutura, né? Aí, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que precisa. Só que olha que interessante, né? O lucro líquido nos últimos 3 meses foi de 46 bi. Então, cara, todo mês a Petrobras tá tendo receita e lucro líquido bilionário. Nossa. É muita grana, né, velho? É muita. Então, É muita. é muito legal isso, porque... Mas, nem sempre foi assim, né? Deixa eu até ver aqui se eu consigo... Ó, tem um gráfico aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui um gráfico para mostrar o lucro, né, da Petrobras nos últimos anos, porque tem um período aqui que foi nebuloso, ó. Eu vou usar aqui o Status Invest como referência e vou botar aqui nos últimos 10 anos, tá? Ó, só pra gente ver, nos últimos 10 anos. 2013, a Petrobras teve um lucro líquido de 23... Deixa eu ver aqui, ó. Bilhões. 23 bilhões, 23,5 bilhões de lucro líquido. Isso em 2013. Em 2014, ela teve um prejuízo de 21,9 bilhões. Caraca, prejuízo. É. Foi aquela época em que aconteceu todo aquele Escândalo de envolvimento corrupção. político. Né? Na verdade, envolvimento político sempre tem. Petrobras é estatal, mas Sim, ó. corrupção, compra de refinaria que não precisava, aquela história toda, e começaram a descobrir, aí foi perdendo ali, né, até valor de mercado mesmo. 2015, prejuízo de 35,1 bilhões. 2016, 13 bilhões de prejuízo. E aí, 2017, ela veio respirar e deu um lucro ali de 377 milhões. Milhões, entendi. Então ela ficou mais ou menos 3 anos aí só dando prejuízo. Prejuízo bilionário. Bilionário. E nem pensar em comprar Petrobras nessa época, né? Ninguém pensava, né? É um prejuízo bilionário porque esfarelou literalmente, né, as ações e naturalmente tudo que ela vinha fazendo. Ei, Renan, tem por acaso aí, não sei se aí vai ter, se não tiver não tem problema, quanto que chegou a ação da Petrobras nessa época? Ou a gente pode até dar uma olhada Dá aqui pra na ver no internet. gráfico. A gente consegue ver no Tem gráfico. como ver? Deixa eu abrir aqui. Até pra gente Legal, ver o é. impacto, né? Como é que isso impactou na época nas ações, né? Quanto que custava lá, a gente pode até fazer um comparativo. Hoje, Vamos... com Deixa eu ver os aqui. lucros que ela vem dando, ainda Petrobras. assim ela vem tendo uma queda, né, Diego? Mas mesmo assim, com os lucros que ela vem dando, quanto que tá o preço hoje? E quanto que passou naquela época naquela lá época dos prejuízos, né? dos Bilionários. prejuízos bilionários. Eu acho que é legal. O Renan vai Isso. abrir ali Deixa no eu ver gráfico aqui. ali pra gente. Porque direto aqui no Status Invest a gente não consegue não, mas através ali de uma ferramenta, se eu não tô enganado, é o TradingView que você vai ver aí, Renan. Eu uso o TradingView. Legal. Quais são os anos? 2013... Não, 2014, 2014. 15... Pode até, se Colocar você aí conseguir ver pra março 13, de 2014. 13 tava dando lucro ainda a empresa. Quanto que tava, né? E de repente 14 começou a dar prejuízo e 15, 16 e 17 que voltou a dar lucro.
Até pra gente ver como é que isso Pergunta mexe, que né? não quer calar. Diagão, você tem Petrobras na sua carteira? Cara, hoje eu tenho, mas nessa época aí eu não investia porque eu não era investidor Profad, né? Ah, Então é. nessa época aí, hoje eu vou ser só um ouvinte aqui, vou ser um investidor Netflix. E Vou ficar será aqui que- só assistindo e eu não era investidor ainda, né? Então vou ficar só... É só curiosidade mesmo. E será que depois do podcast de hoje você não terá mais? Porque o nosso podcast de hoje é polêmico. É se as ações da Petrobras elas estão no momento de oportunidade ou de risco. Porque até então, os números que a gente está olhando aqui estão bons, né? Então, bom, você vê, ano passado, né? A gente tá aqui em 2023, tá falando 2022. Foi o recorde de pagamento de dividendos. Isso, foi. Pô, então, será que tá bom? Será que não tá? Vamos ver até o final o que eu faço. Olha que interessante aqui, ó. No dia 18 de novembro de 2013, as ações da Petrobras estavam R$ 8,91. Tava dando lucro aí nessa época, né? 2013 deu lucro, né? Só que aí a gente tem que ver muita história, porque a ação dela, Aqui a gente tá olhando só o preço mesmo. Uhum. Não tá ela nem já teve aqui... Não tá nem olhando se ela tá abaixo ou acima do seu valor Eu olhei um patrimonial. ponto aqui que foi o ponto que ela começou a cair. Então, na verdade, ela chegou a... setembro... 2013, né? Que a gente tava... Deixa eu passei aqui um pouco. Ó, aqui. Em 18 de novembro foi ali o período que ela tava com R$9 mais ou menos. Aí ela começou a ter uma queda. Teve uma queda que ali acho que começou já a descobrir alguma coisa, provavelmente. Porque deu uma queda grande. Sinal de fumaça aí, né? E aí ela chegou ali em março de 2014 a 5,34 o preço da ação. Nossa, mãe. Aí depois deu uma subida de novo. Aí teve uma queda mais brusca aqui em 2015. Foi para 3,70. E 2016, em janeiro e fevereiro ali, ó. Tô vendo aqui 10 de fevereiro de 2016. Ela tava R$1,83. Caraca, velho. Que quando? 2016. 2016. E aí depois, aí ela veio subindo. Por quê? Se a gente olhar lá, ó, 2016, ela teve prejuízo ainda, mas 2017 A empresa começa a ter lucro. começa a ter lucro. Provavelmente já voltando o dinheiro, descobrindo aquela história toda. E aí aqui, ó, na verdade, ela começou a subir ali em março de 2016 já. Né? Tanto é que ela não deu lucro em 2016, mas se a gente for olhar, O prejuízo foi menor. foi bem menor. Foi 13 bi de preju, em comparação a 2015, que foram 35 bi. Cara, 3 vezes menos prejuízo, né? Aí já viu que começou a subir, a galera, provavelmente grandes fundos começaram a comprar, tudo mais. E aí, ó, teve um ponto aqui de 2018, que ela chegou a 12,40. Aí depois, né, só pra gente ter uma ideia, hoje ela tá pagando, o preço dela tá R$22. R$22, né? Então, Já chegou a 1 e pouco, né? há 6, 7 anos atrás estava 1,80. Essa hora era um bom momento pra comprar, mas é nesse momento que ninguém espera. Imagina, depois de uma corrupção, um monte de coisa e tudo mais, escândalo de corrupção mundial. Pô. E tava em 9, cai pra 1,80. Você fala, cara, e se eu comprar isso aqui e chegar a 10 centavos? Imagina. Mas, enfim, foi o preço. E aí, voltando, né, pro lucro que a gente tava olhando, depois de 2017, aí voltou a dar lucros bilionários, 2018. Né? Entendi. Então, foi essa migração, que aí foram 25 bi. Em 2019, 40 bi. Foi só crescendo, né? Interessante. E um bilhão. Depois 106 bi em 2021. E aí 2022, 144,9 bilhões. Até agora, né, que a gente tá olhando aqui o lucro líquido. 144,9 bi. Então você vê, saiu de um prejuízo bilionário para hoje, pra uma receita, um lucro líquido aí. Lucro bilionário também. Na real, né? fechou em 176 bi. 176, né? Show, Mais ou faz menos. sentido. Então, grana pra caramba, né, velho? E isso dinheiro. talvez justifique o motivo dela ter ganho, de ter dividido, né? Ter pago bons dividendos, né? Lucrou nesses últimos bastante, tempos. né? Tirou o prejuízo que tinha e tudo mais, mas também tem muita influência do governo que tava nesse momento, Entendi. né? Renan, e aqui que é aquele lance, né? Tipo, a galera que
tinha ação em 2013, quando a empresa estava indo bem. A empresa passa por um momento de dificuldade, por questões, né, que a gente sabe, já falou aqui de corrupção. Mas se você não vendeu ali na hora do desespero por R$1,80 ou por R$3, e você acreditava naquela empresa, fazia uma análise de que ela ia voltar a subir, e manteve, você não tomou nenhum prejuízo. Hoje você tem a mesma ação a R$22. É aquilo que você fala, né? O prejuízo não é quando a ação sobe ou desce. Se você não deu um de maluco lá naquele dia, nossa, meu Deus, eu vou me desfazer de tudo. Na verdade, quem comprou ali tá com lucro até hoje. Porque hoje a ação tá custando 22, né, Ana? Quem comprou... Foi um que você falou? Tinha lá R$1 e pouco, Mas aí que o Diego tá falando é o seguinte, a pessoa que comprou lá em 2013, que tava... Cadê? Tava na casa dos R$9 ali, você falou. E aí depois chegou a 1 e pouco. Essa pessoa que não tem produtividade financeira, ela vende. Porque ela, não, já tá perdendo, eu vou... E é aí que ela perde. Isso, ela vendeu, perdeu. Agora, se ela mantivesse falado, cara, tô perdendo valorização do preço da minha ação, mas eu não tô perdendo dinheiro ainda, porque eu não resgatei. Não realizei o prejuízo. E aí ela voltou a subir, mas passou muito tempo. E ela poderia ter comprado mais para diminuir o preço médio, que são estratégias... depois subir. Mas assim, sabendo analisar se fizesse sentido. Então, eu tô pensando que a pessoa analisou, viu que era bom, então, é o que você falou, a gente só perde dinheiro quando a gente resgata no prejuízo. É a mesma coisa ganhar dinheiro. Tem gente que, tá valorizando lá 100%. Mas você não tá ganhando dinheiro, tá valorizado 100%. Você só vai ganhar 100% de lucro se você resgatar aquela ação. Então a gente só ganha ou perde dinheiro na bolsa resgatando ou recebendo lucro. Nossa, show de bola. Renan, se eu só olhasse para esses números, a gente viu com um lucro bom, uma receita boa, dívida totalmente controlada. Eu devo só olhar para isso para decidir investir em uma ação ou não? Não, a gente tem que olhar também para alguns outros pontos, como por exemplo governança corporativa. O que é governança? É como que os executivos daquela empresa tocam o barco dela, né? Vamos dizer assim. Como que eles gerenciam? Quais são os planos de futuro, planejamento? Se tem muita interferência de governo, se não tem. Então, isso tudo influencia na tomada de decisão para a gente escolher uma boa ação. A outra é para saber se o preço dela está de acordo com o valor patrimonial dela. Se está no momento bom de comprar ou não. Porque às vezes a empresa é muito boa, mas já passou o momento de comprar. Ela ficou já, vamos dizer assim, super precificada. E aí está cara. Por exemplo, às vezes tem por exemplo, os carros populares hoje, né? Eles estão mais caros do que algum tempo atrás. Porque parou de fabricar carro por causa da pandemia. Então o preço elevou, faltou carro. Mas em algum momento vai voltar a cair. Mas é o mesmo carro. Então, às vezes, a pessoa pode falar, não vou comprar um carro agora, porque tá mais caro. Vou continuar com o meu, que tá velhinho, mas depois que o preço melhorar, eu vou lá e compro, sabe? Ou alguém pode chegar e falar, vou vender meu carro agora. Não ia vender, mas porque valorizou, eu vou vender. Então, é muito saber esse momento de você vender ou até mesmo para comprar. Então, o preço importa. Tem gente que fala, preço não importa, vou só comprando. Não, eu sou investidor de longo prazo, mas eu acho que o preço importa. Porque se eu tô focado em dividendos, ou até mesmo em crescimento de patrimônio, e eu consigo comprar uma ação a R$10, e depois ela vai para 8, eu compro mais. Depois ela vai para 11, eu compro um pouquinho mais. Depois ela vai para 15, eu não compro. Mas ela volta para 8, eu compro em 8. Eu tô comprando as mesmas ações, mas com os preços melhores. Entendi. E dá para você ver, tem alguns indicadores que a gente olha isso. Legal, massa. E olhando aqui para um deles que você até disse aí, a Petrobras ela tem um PL de 1,65 e um ROI de 47,4%. O que esses indicadores eles falam pra gente? Então, o que é o PL? Né? PL nada mais é do que o preço sobre o lucro. Então, pega o preço da ação e divide pelo lucro que ela teve. Esse PL mostra, particularmente, em quanto tempo você vai ter o teu dinheiro de volta que você investiu nela. Então, se aqui ele tá me dizendo em 1,65, isso quer dizer que... Menos de 2 anos você recupera o dinheiro de volta, investindo na Petrobras. Então, assim, tá ridículo vamos dizer assim, de boa oportunidade. Tá com o PL muito descontado, que a gente fala. Sabe? Isso, só exemplificando aqui, eu investi 10 mil na Petrobras. Para esses 10 mil me voltar para mim em forma de lucro, seria mais ou menos isso, em menos de 2 anos? Porque só você vê pelos dividendos. Pagou 70% de dividendos. Nossa, mas Ou seja, um ano pagou 70% do que você investiu. No outro ano, completou. Faz Em sentido. 6 meses, entendeu? Sim. Fica muito claro de ver porque a Petrobras pagou bem. Às vezes fica difícil da gente visualizar o PL. É pouco, né? Porque, 12%. 12% é muito bom já. Mas olhando para 75%, que é ridículo, assim, diferente, totalmente fora da curva.
Então, basicamente é isso. Fica bem prático olhar isso. Tipo, se um ano ele vai me pagar 65% só de lucro, sem contar a valorização da ação, do que eu investi, no outro ano, se ele mantiver essa mesma capacidade, eu já recupero meu dinheiro de volta. Total. Entendeu? Então, o PL ele mostra isso pra gente, né? Basicamente, o quanto o mercado está disposto, né, a pagar pelos lucros daquela empresa. Isso aí eu posso classificar que quanto menor, melhor? E tem algum máximo assim que você chega, que você gosta de analisar? Cara, esse aqui é o máximo para eu continuar avaliando uma ação. Cara, eu gosto de PL abaixo de 15. De 15 15 vezes. né? Por quê? Porque isso aqui o que a gente tá vendo na Petrobras é muito atípico, né? É muito diferente. Mas PL abaixo de 15. Tá, faz que aí sentido. faz... mas só vou recuperar meu dinheiro depois de 15 anos. Porque a gente tá falando de lucro. De recebendo lucro, de lucro, não a recebendo valorização. dividendos. Então o foco em empresas que tem crescimento e distribuição de lucro. Entendeu? Mas quanto menor, melhor. Mas tem que olhar outras coisas se não tem alguma coisa diferente, né? O outro ponto interessante pra gente analisar é o PVP. O que é o PVP? É o preço sobre o valor patrimonial da ação. Aqui é o que mostra se ela tá cara ou barata. Mas não só isso, né? Tudo que a gente tá analisando. Desde lá do início do nosso podcast, Exato. né? Por quê? Quando a gente olha lá, o preço da ação é o que o mercado tá pagando por ela. O valor patrimonial dela é o quanto que os dados que a gente analisou lá, ou seja, uma ação deveria custar isso. Entendi. Quando a gente pega o preço de hoje dividido pelo preço que deveria ser, pelo patrimônio que ela tem, se a gente tem algo abaixo de 1, quer dizer que está descontado. Está mais barato do que de fato ela vale. Se a gente tem isso igual a 1, quer dizer o quê? Que o preço está justo, ou seja, o preço que o mercado está pagando é o mesmo preço que todo o patrimônio da Petrobras tem, deveria ser aquele preço mesmo. Então, assim, é o preço justo, vamos dizer assim. Sim. E acima disso, ela já está, chama de ágil, que está acima do valor patrimonial. Mas está acima não é algo ruim, desde que você chegue ali a 1,5%, até 2%. Na verdade, duas vezes de PVP, eu acho que ainda pode ser uma boa entrada, dependendo da ação, tá? Mas nesse caso aqui, ó, se a gente for ver, Qual é o a valor Petrobras dela está com hoje? PVP de 0,78. Então, O que isso quer dizer? Ela tá aqui, ó, descontada. Como se fosse na promoção. Tá barato. Exato. Então, se a gente for pegar aqui, 78 vai dar 28, chega a 1. Então, 22. 22, isso, obrigado. 22. 22% de desconto. Mais barato, 22%. Isso. É como se eu estivesse comprando uma coisa que tá com 22% de desconto. A tendência é que suba esse preço daqui a um tempo 22%. Porque ela tá mais barata do que deveria. Então, se eu compro hoje, a tendência é que de algum tempo... Ela chegue pelo menos ela no chegue seu a 100%. valor patrimonial. Pelo menos a 1. Porque é o valor dela, assim... O valor que ela realmente vale. Isso. É o valor... Igual o imóvel. Vamos pensar num imóvel, que é mais fácil. O imóvel custa 100 mil reais. Custa por quê? Porque o metro quadrado daquela área tal e custa 100 mil reais. Beleza. Tem alguém hoje vendendo por 78 mil. Porque tem que pegar o dinheiro e dividir de herança entre a família. Quer vender mais rápido. Beleza, você vai aproveitar uma oportunidade. E tem gente que tá querendo vender a 200 mil. É o preço, quem é o dono que bota. Mas se tem pessoa disposta a pagar ou não, é esse preço justo que determina. Né? Tipo, cara, esse imóvel tá muito caro pro lugar que é. Por quê? Porque tem um valor patrimonial. Seria 100 mil. Ali e atrás. eles estão tentando vender por 150. Isso, e aí a pessoa pode falar, cara, eu negocio até 120, que seria 1,2. Então tá, então vamos fazer. Entendeu? Então é algo nesse sentido. E aí, aqui eu falei até 2 vezes, porque às vezes a empresa tá num crescimento e ela vem distribuindo lucro, e aí acaba que o patrimônio, ela tá, vamos dizer, adquirindo outras empresas, companhias, e aí o valor do patrimônio daqui a pouco vai ser reajustado. E aí esse negócio vai começar a se equilibrar, tá? Mas o ideal, assim, ó, quando tiver abaixo de 1, é um momento ideal para você que analisou todos os outros indicadores e viu que a empresa tá boa, é um momento bom de entrada. Abaixo de 1, manda ver. Show de bola, Renan. Mas isso aqui não é uma indicação de um investimento, tá? Só pra galera ficar ligada aí. E olhando para tudo isso, Renan, que a gente viu, ela vem apresentando bons números, bons resultados, os indicadores, certo? Por que ultimamente ela vem caindo tanto? E até num dos primeiros pregões da Bolsa desse ano, em 2023, ela já teve uma forte queda ali de quase uns 3%, se não me falha a memória. Por que ela vem caindo tanto ultimamente? Se olhando para esses números, a gente, cara, vê que os números dela estão bons nos últimos anos. Massa, excelente dúvida, né? A gente tá gravando esse podcast no início de 2023, tá? Acabou de assumir o novo governo. E assumindo o novo governo, ele já deu algumas ordens, né?
E que ordens essas que impactam diretamente várias estatais, como por exemplo, pedir para os ministros pararem o processo de privatização de algumas companhias estatais. Não o Petrobras, que não estava nisso aí, mas naturalmente o mercado entendeu assim, cara, ele está botando o dedo onde já estava tudo certo e então vai dar um problema. E aí, principalmente investidor estrangeiro, que são grandes fundos, eles começam a tirar o dinheiro e falam assim, ó, aqui no Brasil não tá tão legal para investir porque eles estão fazendo o que querem lá. E eu não quero deixar o meu dinheiro aqui. Aí eles tiram o dinheiro daqui. Então isso faz a bolsa cair. Tanto é que Petrobras, Banco do Brasil, que são estatais, elas caíram muito logo no primeiro dia do pregão. Primeiro dia útil de 2023. Aí continua em queda. E aí, né, é um momento em que é muito boiada, porque os números da Petrobras continuam aqueles. Só que boiada no sentido de... Aí entra a governança. Até que ponto o governo vai estar botando os dedinhos lá na Petrobras? É uma pergunta que eu faço para você que está ouvindo o podcast e assistindo. Até que ponto vai ser bom ou ruim eu aproveitar esse momento que caiu, tá abaixo do valor patrimonial para eu comprar, mas se em algum momento pode ter algum problema de novo. E quando a empresa tem muito essa interferência governamental, você gosta assim ou você prefere... Cara, então, particularmente, eu não gosto de Petrobras. Os números dela são lindos, operacionalmente falando. Mas a governança da Petrobras, não só por ser estatal, porque eu tô mudando um pouco o meu viés. Eu tinha muito viés de estatal eu não quero. Dificilmente eu tinha. Entendi. E hoje eu tenho o Banco do Brasil, por exemplo. Mas por que eu não tenho Petrobras? Porque o Banco do Brasil ele tem um conselho que é muito transparente, por mais que tenha influência do governo. Mas o conselho, ele tá ali pra não deixar as coisas desandarem. Eles tomam a decisão, né? Então assim, o governo pode dizer quem vai ser o presidente do Banco do Brasil, por exemplo, mas ele não vai fazer o que quiser lá. Já tem um conselho bem estruturadinho, tem uma Legal. coisa bem amarradinha. A Petrobras também tem um conselho muito forte. Mas, vamos dizer assim, é a galinha dos ovos de ouro do governo, a Petrobras. Entendi. Porque é uma das empresas, falando até em questão global, cara, uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras. Então, tem algo ali que sempre alguém vai querer mexer. Mas o lado bom desse ano é que a gente já viu o que aconteceu no passado com esse governo que está agora. E as pessoas, vamos dizer assim, né, vão estar de olho para que isso não aconteça de novo. Então, antes a gente estava ingênuo. Não vamos olhar. Então, agora... A população como um todo quer dizer que não vai rolar? Pode rolar alguma coisa. Mas tá todo mundo em alerta, né? Isso aí. É tipo assim, imagina que um cara... Tipo, a mulher traiu um cara. Aí o cara perdoou, depois passaram 4 anos, aí a mulher voltou junto com o cara. Tu acha que ele vai ficar, tipo, tranquilão? Totalmente seguro, Ele não. vai ficar com o olho fechado, outro aberto. Sim. Por quê? Já deu um BO lá. É como já teve se fosse problema. essa relação população e governo, né? Sempre vai ter aquele lance. Então, é a mesma coisa. Então, já não digo nem população, eu digo mais os olhares mesmo para dentro da Petrobras. Por quê? A população elegeu o novo governo. Sim. É democracia, entendeu? Uhum. Mas, para tudo o que aconteceu, as pessoas vão ficar atentas. Né? Entendi. O mercado, vamos falar assim, o mercado vai ficar atento. Mas, né, a gente tem artista para tudo. Pode ser que... então, assim, não sei. Então, por isso, eu, particularmente, a Petrobras é uma baita de uma empresa. Se fosse privada, eu compraria na hora. Mas, para a governança que tem hoje... mas eu ganhei 78% de lucro. Tu tem aí mais de 1 milhão. Porque se tu botasse lá e tal... cara, mas eu prefiro não tá. Legal saber esse teu ponto de vista e muito importante, Renan, muito bom. E pra gente finalizar, Renan, a gente já tá chegando no final desse podcast, se uma pessoa que até já tem dinheiro guardado, tá lá no banco, até mesmo no Nubank da vida, seria uma boa, aproveitando aí que as ações da Petrobras estão um pouco descontadas, ela investir em Petrobras, o que conselho você daria pra quem tem dinheiro guardado? Cara, dinheiro guardado é aprender a investir para você escolher os teus ativos e você tomar suas próprias decisões. Porque, como eu falei, eu não entro em Petrobras, mas os números delas são lindos. Se alguém achar que não, cara, tá tudo bem, eu acho que vai dar tudo certo, comprar tá tudo bem também. Né? E eu falar que eu não entro não quer dizer que eu não acho que ele vai continuar dando lucro. Eu acho que vai continuar dando lucro. Uhum. Né? Mas eu não quero estar num lugar que as coisas são movidas facilmente, vamos dizer Sim, assim. faz sentido. Eu quero um lugar mais produtivo e que bote mais dinheiro no meu bolso. Essa é a visão. Então eu sempre falo, não tem certo nem errado. A minha carteira não é a melhor do mundo, é melhor pra mim. Porque eu pro teu aprendi a objetivo, investir. né, Renan? Exato, porque eu aprendi a investir. Então o que eu falo é pra você que tá aí, tem dinheiro guardado,
seja nos bancos digitais, seja no grande banco, na poupança. O primeiro passo é aprende a investir. Aprendeu a investir? Pega alguém que você se identifica, que você acredita que ele já chegou num resultado legal e elege ele como teu mentor. E aprende um método e segue aquele método. Depois você aprende outros. Pega aquele método. Sim. Né? Se a galera entender que eu sou o mentor, que pode ser que eu ajude, que a minha linguagem é legal, que eu já cheguei onde eles querem chegar, cara, legal, a gente segue um método chamado produtividade financeira. A gente tem mais de 5 mil investidores de Profit já formados, que são nossos alunos. Vai ser um prazer poder ajudar. Inclusive, a gente faz de tempos em tempos, né, workshops gratuitos para a galera aprender a investir e depois a gente abre sempre oportunidade para os nossos cursos. E aí, quem tiver no momento de dar um próximo passo, se tornar investidor Profit, vem. E quem não tiver, tá tudo bem, só não fica pulando de galho em galho. Importante isso. A maior erro das pessoas é, eu vou lá, quer aprender day trade. Aí depois vai, quer aprender análise fundamentalista. Aí depois vai, quer tesouro direto. Aí quer Bitcoin. Aí quer marketing digital. Aí quer não sei o quê. Aí o cara pula de galho em galho. Tira pra todo lado. Ele não consegue ter consistência no único lugar e, evoluir naquele lugar. Costumo dizer que as pessoas querem velocidade. É um sentimento de curto prazista. Ou seja, é uma visão de curto prazo. Quando, na verdade, as pessoas não precisam correr. Elas só não precisam parar. Às vezes você caminhar, mas na direção certa, é melhor do que você correr na direção errada. Por mais que você tenha um sentimento que você está em movimento. Só movimento não adianta. Tem que ter movimento com direção. E o conhecimento vai te dar a tranquilidade de você saber para onde você vai. A direção, o mentor vai te dar. E a velocidade vai ser o método que você vai utilizar. Massa. Ponto. Show de bola. E aproveitando, pegando um gancho aqui do que o Renan falou, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar dos nossos eventos gratuitos e, se fizer sentido, você também se tornar um investidor Profit e ter o Renan como mentor, beleza? Então vai estar aqui na descrição desse vídeo e nos comentários também. Provavelmente nessa época que você está assistindo ao vivo, a gente vai estar com algum evento gratuito acontecendo, mas se não tiver, você vai ser redirecionado para a lista de espera do nosso treinamento, onde você vai ter prioridade e pode colocar o teu nome lá também. Beleza? Galera, então é isso, ó. O podcast de hoje foi ouro puro, não foi, Renan? Foi técnico todinho, mas com uma linguagem tranquila. Acho que deu pra galera pegar bem, né? Muito bem, Renan. Então é isso, galera. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!